Olá, eu vou falar para vocês sobre o uso de sonda nasentérica no paciente com Alzheimer. Esse é um tema que é muito frequente na prática, no dia a dia, e muitas vezes é um pouco existem opiniões conflitantes a respeito. Eu vou expressar aqui a minha opinião, e é uma opinião que eu acredito que está bem embasada na ciência. E inclusive eu vou colocar na descrição do vídeo algumas referências bibliográficas para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre essas discussões. Quando a gente coloca uma sonda nasentérica num paciente com demência, vamos entender um pano de fundo. É um paciente que tem uma demência, um Alzheimer ou uma demência por outra condição vascular, Lewy, frontotemporal, etc. E que está numa fase avançada, certo? A perda a disfagia, que é a dificuldade para a deglutição, ela não acontece em fase inicial de demência. Pelo menos não nessas formas clássicas. Então, vamos imaginar o paciente que tem um quadro de demência avançada e começa a ter dificuldade para deglutir. Qual que é o nosso primeiro pensamento? Bom, se eu não colocar a sonda, o meu pai, minha mãe, meu familiar vai morrer de fome, certo? E o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é que não existe uma evidência unânime, consistente, na literatura, que o uso de sonda nasentérica possa aumentar a sobrevida, certo? Essa é a primeira grande surpresa. Existem estudos que falam que aumentaria 6 meses, outros 1 ano, outros nem isso. Porque o uso de sonda, ela pode predispor, por exemplo, a aumentar o risco de pneumonia aspirativa. Isso é incrível, mas é verdade. E isso, obviamente, reduz a sobrevida do paciente. Então, assim, o primeiro ponto é que essa ideia de que, esse senso comum, eu preciso passar a sonda porque senão minha mãe vai morrer de fome, isso não tem um embasamento científico claro. Agora, o que existe um embasamento científico muito claro na literatura é de que o uso da sonda nasentérica piora a qualidade de vida dos pacientes. Primeiro, você tem um negócio no nariz te machucando, aquilo ali te dá náusea, aquilo ali incomoda o paciente, então o paciente vai querer tirar, e aí o que acontece? Muitas vezes a gente vê o paciente se amarrado na cama ou na cadeira para que ele não tire a sonda, quer dizer. Imagina que horrível, que cena de filme de horror isso, né? Até já aproveitando um pequeno apêndice aqui, não se amarra paciente para não tirar a sonda. Então, por alguma razão colocou a sonda, existem luvas que podem ser utilizadas e aí o paciente não consegue puxar a sonda, certo? Mas não precisa amarrar ele, manter ele restrito, certo? Por essa razão. Então, continuando, por que piora a qualidade de vida? Dor local, náuseas, o paciente precisa ser contido, aumenta o risco de escaras, tem estudo mostrando isso. Você colocar a sonda nasentérica aumenta o risco de escara nesse paciente. Então, a gente precisa fazer uma reflexão rápida aqui. Meu familiar com demência, eu quero dar para ele mais tempo de vida sem qualidade de vida, ou eu prefiro que ele tenha menos tempo de vida, porém com mais qualidade de vida? Eu acho que essa é a questão número 1 aqui. E eu, pessoalmente, eu penso que se fosse eu o doente, e isso é importante a gente pensar, se o paciente não deixou uma declaração explícita antes dele chegar nessa fase avançada, mas pelo que eu conheço do meu pai, da minha mãe, como é que ele gostaria de ser os dias finais dele? Amarrado numa cama, contido, certo? Será que essa é a forma como a gente gostaria de terminar a nossa vida?
Eu, com certeza, não, certo? E existem estudos mostrando que a melhor forma de abordar essa situação é o seguinte, e aí já indo para a parte final do vídeo, concluindo. Se o paciente tem uma demência e tem uma disfagia aguda por outra razão, por exemplo, está muito rebaixado porque teve uma pneumonia, quer dizer, uma condição que é reversível, sem problema, passa a sonda, reverteu o quadro, tira a sonda, certo? Agora, naquele paciente que já tem uma doença avançada, que já não se comunica mais, que está muitas vezes restrito na cadeira, restrito ao leito, a gente faz uma alimentação de conforto, dá o que ele quer, ele vai ter uma sensação de prazer tomando 2 colheradinhas de sorvete, que seja, certo? A gente vai nutrir esse paciente para trazer conforto para ele, certo? E não vamos indicar a passagem de sonda nasentérica, certo? Essa é a minha opinião pessoal, como eu gostaria de ser tratado, eu acho que essa é a grande reflexão, é um tema, como eu falei, polêmico, fora da alça da ciência. Dentro do campo da ciência é muito claro que o passar uma sonda nasentérica piora a qualidade de vida, isso é muito claro, e se isso melhora o tempo de vida, isso é discutível, questionável. Então, em geral, dentro da ciência, a gente não recomenda a passagem de sonda nasentérica naquele paciente que tem doença avançada e que tem dificuldade para deglutir. Eu espero que possa ter ajudado a elucidar essa questão e um grande abraço a todos.